Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões que está expondo trechos da carta aos Tessalonicenses, da primeira carta, a série intitulada Esperar é Caminhar. E hoje, dando continuidade ao que começamos a meditar desde o último domingo à noite, nós vamos fazer aqui a leitura e exposição do capítulo 2, a partir do verso 13. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 em diante. Acompanhe com atenção a leitura que farei deste trecho da Escritura, que o seu coração esteja aí tomado de fé e alegria por estar recebendo da parte de Deus o privilégio de ter a pregação da palavra dEle. Com reverente alegria, satisfação e fé, acompanhe a leitura. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversário de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós temos diante de nós a Tua palavra, pela qual somos gratos. Obrigado, Senhor, por este privilégio de termos a palavra do Senhor, revelação do Senhor mesmo para nós. Meu Deus, muito obrigado por este grande presente, gracioso do Senhor, esta autorrevelação que é a Tua palavra. Meu Deus, muito obrigado pela ocasião em que estamos agora envolvidos. Nós cremos e por isso pedimos que o Teu Espírito Santo use a Tua santa palavra para nos edificar. Isso alegra o nosso coração, ó Pai. Portanto, trata com o nosso coração para que recebamos com alegria a pregação da Tua palavra, com fé, para que ela opere eficazmente, como acabamos de ler, em nós, vida vinda do Senhor. Meu Deus, que nossa vida seja tocada e dirigida pela atuação do Teu Espírito, por meio da pregação da Tua santa palavra. Dá-nos esta maravilha, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já adiantamos, nós estamos progredindo nesta série de sermões. Esperar é caminhar. Porções da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses que destacam esta conjugação da expectativa pela vinda de Cristo, pautada
e experimentada numa vida de serviço, numa vida de consagração, numa vida em que a palavra de Deus estava transformando a realidade daqueles que ouviam e criam. No primeiro capítulo, aquele 10º verso, nos falava dessa expectativa, não é? A transição final do verso 9 para o início do verso 10 nos fala que aqueles irmãos haviam se convertido a Deus, não é? Paulo estava agradecido e lembrando de como, deixando os ídolos, finalzinho do verso 9, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E assim, aquele capítulo se encerra com essa expectativa. Tudo que é falado ali está envolto nessa atmosfera da expectativa da vinda. E assim se repete neste segundo capítulo, em que o apóstolo volta a dar graças a Deus pelo resultado que se expressava na vida daqueles irmãos que haviam recebido a pregação da palavra com alegria, e agora a palavra operava eficazmente na vida deles. E assim ele diz, não é, versos 19 e 20, pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? A expectativa da vinda estava ali. Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, de modo que os assuntos tratados nesses 2 capítulos estão dentro dessa atmosfera. O Senhor virá e nós esperamos. Enquanto esperamos, vivemos a vida do caminho, como o Evangelho foi conhecido no texto bíblico, não é? As primeiras menções à fé evangélica, também conhecida como o caminho. Então, nós caminhamos enquanto aguardamos a vinda do Senhor. E nesta segunda porção, neste segundo capítulo, nós temos a primeira parte em que o apóstolo está se defendendo de eventuais ou de certas acusações, porque nós sabemos, né, desde a exposição do capítulo 1, a plantação daquela igreja, a chegada do Evangelho a Tessalônica se deu num contexto de muita perseguição. Não é? Eles vinham perseguidos desde Filipos, chegaram a Tessalônica, ali passaram 3 sábados, não é? Visitando a sinagoga, apresentando o Evangelho do Cristo que morreu e que ressuscitou, e alguns judeus piedosos creram, alguns homens da região, mulheres, houve a parcela dos crentes, mas os judeus que se opunham à pregação do Evangelho, não é, incitaram a uma perseguição e os perseguiu até Bereia, a cidade vizinha. Então o contexto era esse, e uma das estratégias judaicas era acusar os pregadores do Evangelho de serem bajuladores de homens, de estarem interessados no dinheiro deles, de não estarem falando em nome de Deus, mas dos seus próprios interesses. E é disso que se trata a primeira parte desse capítulo 2, onde Paulo faz uma defesa do ministério dele, de Silas e Timóteo, em meio aos tessalonicenses. Então você vai perceber, por exemplo, não é, que ele diz que pregou ali, ou eles pregaram o Evangelho com ousada confiança em Deus no meio de muita luta, verso 2, que esse Evangelho e a palavra que eles levaram não procede de engano, não era para agradar homens, mas sim agradar a Deus, versos 3 e 4, que eles não usaram de bajulação, nem tinham intuitos gananciosos, no verso 5, jamais buscaram a própria glória, ou glória dos homens, verso 6, e dos versos 7 a 12, ele vai falar do afeto que nutria por aqueles irmãos, de que ele não requereu daqueles irmãos o justo sustento devido aos apóstolos, aos pregadores, aos pastores, e que, por outro lado, os via como filhos, né? E que estava disposto a entregar não só os seus serviços, mas a própria vida. Uma vez feita essa defesa, o apóstolo agora diz que louva a Deus. Ele não se arrepende, não lamenta dos sacrifícios que precisou fazer, mas ele louva a Deus, porque aqueles irmãos receberam a palavra com alegria no coração, receberam como palavra
de Deus e não de homens, a despeito de terem recebido de homens. Eram homens pregando, homens que enquanto estavam ali, embora Paulo tenha feito a sua defesa, não é? Certamente mostraram defeitos, falhas ministeriais, inclusive, porque nem Paulo, você sabe disso, não é? Foi infalível, só o Senhor da igreja o é, não é? Mas aqueles irmãos de Tessalônica, a despeito dos falhos, vasos de barro, não é? Receberam um tesouro que eles continham com alegria, com satisfação, com fé. Então, parece-nos que de fato, quando o apóstolo diz que assim, não é, a palavra está operando, verso 13, finalzinho, última parte, operando eficazmente em vós os que credes, nesse termo grego lá, utilizado para dar a ideia de energia e de poder, operação, agência, dinâmica. É óbvio que o apóstolo está falando do poder do Evangelho, ou o poder da palavra que ouvimos, não é? Então, é tudo em torno disso nesta sessão, e o apóstolo está muito agradecido a Deus. Outro motivo, né, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que vocês receberam a palavra assim. Então, obviamente, né, pensando nesse tema, né, que nos fala do poder do Evangelho, do poder da palavra, do poder da pregação, do poder do conteúdo desta verdade, a primeira lição que o texto nos traz é que nós devemos, obviamente, receber a pregação como palavra de Deus, a despeito de que a recebemos sempre, invariavelmente, esta é a forma ordinária que Deus escolheu, a recebemos por meio de homens, e homens com os quais convivemos, e na medida em que com eles convivemos, percebemos suas limitações, falhas, incoerências, contradições, pecados. Então, meus irmãos, o ensino bíblico primário é de que a recepção da palavra de Deus precisa ser feita com esta consciência, com a alegria, com a gratidão, com a sensação e consciência de imenso privilégio de termos a palavra de Deus sendo pregada. A exibição do ministério paulino nos primeiros 12 versos não são um pretexto para comparar o seu pastor, ou o pastor que for, ou o pregador que for com Paulo, e aí dizer, não é que nem Paulo, então não vou ouvir, ou não vou dar ouvidos. Não é pretexto para não se alegrar com a pregação do Evangelho, não é pretexto para não se alegrar com a pregação da palavra bendita de Deus, e não recebê-la como tal. Os crentes de Bereia não fizeram isso, eles examinaram, se batia com as Escrituras, simplesmente isso. Nós precisamos receber com alegria, receber a palavra de Deus como ela de fato é, palavra de Deus. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, Deus não abriu os céus, não houve uma voz como de muitas águas, não. Havia um homem de aparência abaixo da média, muito provavelmente baixinho, problemas de visão, muito provavelmente, um vira-casacas, que até certo dia fazia parte daqueles a quem ele se refere aqui, sobre quem vem a ira de Deus, os perseguidores da igreja, um inconstante, um incoerente, um que agiu de forma a ficar desacreditado numa assembleia e na outra também, um que tinha rompantes de ira, dificuldades para perdoar. Marcos que o diga, não é? Vocês receberam isso de nós, aquele que se descrevia como o pior dos pecadores. Vocês ouviram de mim o Evangelho,
E a despeito de mim, é isso que o apóstolo está dizendo, a respeito de Silas, que não é melhor do que eu, a despeito de Timóteo, ou de quaisquer que sejam os instrumentos, os vasos de barro que trazem esse tesouro inestimável, vocês se alegraram com o tesouro, e isso é motivo de eu louvar a Deus. A despeito do instrumento, a mensagem que foi entregue, tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste, logo de nós, não é? Que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, porque não é através de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então o ensino é simples, cristalino, objetivo, e a conclusão é inequívoca, não é? Eu não tenho outra reação possível diante da pregação da palavra de Deus, senão reconhecê-la como tal. Me alegrar com a dispensação graciosa de Deus em nos dar essa santa bênção, em termos da sua palavra e a pregação dela. Nós oramos, não é? Em cada ocasião oramos pela atuação santa de Deus por meio do seu Espírito, para que a pregação da palavra de Deus opere em nós edificação. Nós clamamos pelo milagre, pela bem-aventurança, pela bênção graciosa da iluminação. Enquanto preparamos durante a semana, enquanto estamos aqui pregando e ouvindo, todos nós cremos nessa maravilha. E isso é motivo de nos alegrarmos e de termos esperança e nutrirmos já fé agora. Deus está nos abençoando com a sua palavra. O Evangelho do Cristo, que foi morto pelos nossos pecados, que cumpriu toda a vontade de Deus, satisfez a justiça santa de Deus, foi ressurreto e nos dá consigo a sua nova vida, e que virá para estar conosco. Palavra de Deus. Um segundo ensinamento é a respeito dos frutos que essa disposição adequada à exposição da palavra de Deus, à pregação da palavra, traz sobre aqueles que creem. Não é? Receber, portanto, né, se a primeira lição é que devemos receber a palavra de Deus como palavra de Deus, receber a pregação com a qual nós já estamos habituados, que nós somos tentados a negligenciar, cada um de nós, não é? A olhar como peça comum, não é? A perder o espanto por ela. Então a primeira advertência é essa: não perca o espanto, não perca a alegria, não perca a fé, não se desconecte daquilo que você sabe que crê, mas que às vezes se tornou muito comum. Volte a encarar esse momento como muito especial. Eu digo isso para você e para mim, porque eu prego domingo sim, não é? De vez em quando vem um pregador convidado, mas o ordinário é esse. E eu corro esse risco de ver como uma das atividades que eu faço, não é? De domingo a domingo. Não é a pregação da bendita palavra de Deus que salva, que traz vida aos mortos, que edifica no nosso coração Cristo, o amado da nossa alma, e que dá glória a Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Pai Celeste. Bem, o segundo ensino é que, recebendo a pregação da palavra como palavra de Deus, frutos aparecem, né? Por exemplo, o apóstolo aqui destaca o fruto da perseverança, porque a palavra opera. Note, ainda no final do verso 13, nós lemos, né, como destacamos ainda há pouco, receberam em verdade, não é? E aquilo que em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, de fato, realmente, sem dúvidas, podemos ver, está operando eficazmente em vós, os que credes, os que assim recebem. Os frutos da pregação só se verificarão
na vida daqueles que assim a recebem. Concorda comigo? Compreendeste assim também? Não é? O apóstolo está claramente distinguindo os que creem dos que não creem, e dizendo que a bênção vem. A palavra opera eficazmente, com energia, com poder. Essa é a dinâmica do Espírito. Essa é a dinâmica da pregação. Uma vez recebida por nós, com a devida reverência, alegria, fé, ela opera eficazmente. E aqui o apóstolo passa a descrever a perseverança daqueles irmãos. Tanto é assim que, uma vez dispondo o coração, como crentes, para receber a pregação como palavra de Deus, para a edificação da nossa vida, para que tenhamos vida verdadeira em Cristo, uma vez recebendo assim, a despeito dos instrumentos humanos, comparando a verdade pretendida com a verdade revelada, e aí dizer, é verdade mesmo. Isso faz com que a palavra eficazmente opere, e a evidência é que, por exemplo, você resiste às tribulações, sua fé persevera. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. O apóstolo poderia ter feito outras aplicações ou olhado para outras evidências da vida daqueles irmãos, mas ele preferia olhar para a perseverança em meio às muitas tribulações, em meio à perseguição que não era pequena. Ele foi um daqueles perseguidores, ele conhecia bem aquela perseguição. Tanto é que ele mandou Timóteo. Na continuidade da exposição dessa carta, nós seremos informados de que Timóteo foi lá visitar para trazer um relatório para ele lá, não é, que ele estava preocupado, porque ele sabe como é a perseguição, ele sabia como era. Ele foi algoz de cristãos, ele matou gente em nome da perseguição a esta assembleia, né, o termo literalmente usado lá, eclesia, as igrejas, as assembleias de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque vocês também padeceram da parte dos compatriotas de vocês, dos judeus, as mesmas coisas que eles. Eles quem? Os irmãos das assembleias, daquelas reuniões de crentes, de gente do caminho, de gente que aguardava a vinda de Jesus. Eles sofreram também nas mãos dos judeus e agora vocês estão sofrendo. Vocês estão sendo imitadores também na tribulação, portanto, vocês estão sendo provados, e é justamente na vida daquele que recebe a pregação como palavra de Deus que a prova redunda em perseverança e em graças a Deus pela perseverança. As mesmas coisas que eles, que por sua vez sofreram destes judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. O apóstolo vai construindo uma imagem, não é? Essa perseguição dos opositores, daqueles que não recebem com alegria a pregação, mas que perseguem os que a recebem. Ele faz a caminhada bíblica da pregação e fala que sempre houve aqueles que perseguiram e mataram os profetas, assim como mataram o Senhor, assim como nos perseguem e estão perseguindo vocês. Isso nos faz lembrar do ensino cristalino de Cristo, que Paulo lembrou, por exemplo, a Timóteo, não é? Os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 10, conclui lá no verso 12 com essa evidência. Tantos quantos queiram viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. O próprio Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 15, do 18 ao 20, conclui lá no 20 com a expressão: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Você lembra como termina o Sermão do Monte? Ou melhor, as bem-aventuranças do Sermão do Monte? Capítulo 5 de Mateus, a partir do verso 10 até o verso 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Note que o apóstolo está nos colocando, a nós, os que cremos e recebemos a pregação da palavra a despeito dos instrumentos humanos, como palavra de Deus mesmo, ele está nos colocando nesse grupo seleto, maravilhoso, dos perseguidos por causa da justiça. E quando a perseguição vier, quando as tribulações vierem, nós perseveraremos, porque esta fé estará plantada eficazmente, porque ele diz que a palavra, que é assim recebida, opera eficazmente, e a eficácia se mostra na hora do teste, na hora da prova, nas tentações, nas privações e provações. Acabamos de orar pelos nossos jovens, porque nós queremos que eles entrem na universidade. É uma vitória, é uma alegria quando eles entram. E às vezes nós temos os relatos de pais que lamentam depois daquela virada na vida, houve uma virada de cabeça e o abandono da fé. Não é? Então a igreja é esse instrumento, é esse ambiente em que instrumentos humanos, barro, são usados poderosamente pelo Senhor, para que nos corações em que essa palavra é recebida como palavra de Deus, a prova seja resistida. Porque o Marcelo lembrou bem mesmo, as vãs filosofias, a influência dos amigos, existe uma corporação mesmo. Os desafios são muitos, esse é só um deles. Então o apóstolo nos identifica como este grupo dos perseguidos. E aí nós temos uma outra lição já assim muito decorrente desta, não é? Então, primeiro, devemos receber a pregação como palavra de Deus. Segundo, nos corações daqueles que assim a recebem, ela opera eficazmente. Por exemplo, perseverança na hora H, no dia D, na hora da provação. Por outro lado, a não recepção da palavra de Deus inclui as pessoas num outro grupo, percebe? Ele está falando de outro grupo aqui também, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Veja, ele está dizendo que essas pessoas que mataram o Senhor Jesus, ou seja, naquela época, não é, estavam identificadas com aqueles que mataram os profetas do Antigo Testamento. Ele está colocando todo mundo no mesmo balaio. Muitos daqueles judeus não estavam vivos ou não fizeram parte do conluio para matar Cristo, mas são esses que nos perseguem. Ele coloca todo mundo no mesmo grupo. Assim como nos colocou os crentes, os que recebem com alegria, no mesmo grupo daqueles que, não é, fazem parte dessa abençoada comunhão dos que creem. Ele está colocando os que não creem, não é, e não recebem assim a palavra. São adversários de todos os homens, aquele ódio dos judeus radicais daquele período contra os gentios, impedindo inclusive que se pregasse aos gentios, não é? Verso 16, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados.
Linguagem veterotestamentária, não é? Usada por Deus em algumas ocasiões, de que a iniquidade daquele povo está se acumulando para que eu derrame a minha ira. Passagens e passagens assim, oráculos e oráculos proféticos de condenação com esse tom. Paulo coloca essas pessoas no mesmo grupo. A ira está se enchendo. Os pecados estão se acumulando. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ou seja, não há dúvidas, é definitivo. Eles vão ser cobrados. Esta é a ideia, não é? E note, há um detalhe aqui no verso 14, quando Paulo fala ali de que os irmãos se tornaram imitadores das igrejas de Deus, das assembleias, das eclesias de Deus, existentes na Judéia em Cristo Jesus. No texto original, a disposição dos termos está assim: das igrejas de Deus em Cristo Jesus, existentes na Judéia. Qual é a ideia? É que das muitas congregações, confrarias, assembleias que havia na região da Judéia, ele se refere a este grupo, as de Jesus, as de Deus em Cristo Jesus. Porque havia também confrarias, congregações, assembleias que se julgavam de Deus, mas não em Cristo Jesus. São estas que perseguiam aquelas. A que confraria eu quero pertencer? Essa é a grande questão. Há um antagonismo radical. Se por um lado a fé ou a palavra pregada opera eficazmente para a salvação, do outro lado, não tenha dúvida, o juízo vai se cumprir. Meus irmãos, nós sabemos disso. A visão de mundo cristã é muito simples, bíblica ela é muito simples. Só há dois tipos de pessoas: pecadores condenados e pecadores regenerados, reaproximados. Pecadores que creram e pecadores que resistiram. Só há essas duas categorias de pessoas, portanto, só há crentes reconciliados, salvos e incluídos na comunhão eterna com Deus, ou incrédulos, obstinados, que terão a justa paga na condenação eterna, banidos da presença de Deus. Mataram Jesus e os profetas, nos perseguiram, são adversários de todos os homens, impediram a pregação do evangelho aos gentios, estão sob a ira de Deus. E no verso 18, já que de um lado estão aqueles que estão se voltando para Deus, aguardando a vinda de Jesus, o seu Senhor, pela atuação do Espírito Santo por meio da pregação da palavra, do outro lado estão os servos de Satanás. Veja o verso 18. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Meus irmãos, nós sabemos como Satanás vinha barrando o caminho, usando aquela sinagoga maldita, aquela confraria perversa, aquela eclesia demoníaca. Não podemos perder de vista ou a atuação do Espírito Santo por meio da pregação da palavra, ou a influência maligna do inferno, de Satanás, no coração humano. Não há terreno neutro. O coração nunca é um terreno neutro, nunca. Se ele não está alimentado, suprido e nutrido pela devida e adequada recepção da palavra de Deus, como ela é, palavra de Deus do trono da graça, ou o que vai ocupar esse terreno é do maligno. Não há neutralidade. O coração do humano nunca está vazio, está sempre repleto, nunca é terra desabitada. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui, eu agradeço a Deus porque vocês estão sendo libertos, vocês estão sendo livres de uma grande armadilha, de um grande erro,
de uma coisa terrível. Bem, por fim, o apóstolo que está alegre, justamente porque tratou de coisas terríveis e os irmãos estão sendo libertos, estão sendo livrados das terríveis consequências do engano de confundir pregação com peça literária, performance humana. Estudo. Nós não estamos só estudando. Eu não estou atuando e você não está avaliando. Deus está falando por sua palavra. Ou você recebe a pregação como palavra de Deus, ou ela não vai operar eficazmente no seu coração, e não há neutralidade no seu coração. Não se iluda. É assim que se espera Jesus. E aí, com isso em mente, o apóstolo diz: eu quero tanto ir ver vocês, eu amo tanto vocês. Ou seja, a pregação da palavra, ou a recepção da pregação da palavra como palavra de Deus, traz esse tipo de fruto na igreja. O amor entre os irmãos, união, comunhão, desejo de estarem juntos. Versos 17 e 18. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. O problema foi Satanás que atrapalhou, mas por mim eu estaria aí. Por quê? Porque quem recebe a palavra no coração, como palavra de Deus, como Paulo recebeu, quer estar com quem recebe a palavra no coração como palavra de Deus, como vocês. Se Paulo estivesse vivo, ele queria estar aqui, né, Ebenezer? Quereria, sim. Vivo ele está, né? Se ele estivesse aqui. Por que é que eu quero vir para a igreja domingo? Porque se eu não vier, vai ficar ruim porque eu sou o pastor? Meu Deus, Deus me livre, e um dia chegar a esse ponto. É melhor que o Senhor me tome. Eu quero é alegria, meus irmãos. E quem quer uma vida pequenininha dessa? Eu não quero, não. De verdade, digo isso de coração aberto. Ou eu sinto alegria de ver você que recebe a palavra com alegria, ou então eu não quero mais, não. Deus é providente, né? Ele acha outra coisa para todos nós fazermos. Agora, se nossa reunião aqui é essa, meus irmãos, isso é irresistível. A gente quer vir para o culto, a gente quer passar tempo juntos, a gente quer compor para o Senhor. Ontem eu fui muito abençoado, nossos adolescentes aqui no concurso de composições de cânticos. Olhe, se a palavra não entra no coração desses meninos e não frutifica, eles vão fazer o quê? Numa tarde de sábado. Teria coisa melhor, entre mil aspas, para fazer, não teria, não. Isso enche o coração da gente. Você vê que a palavra está operando eficazmente na vida dos irmãos. Eu não sou do coração de ninguém, Paulo também não. Mas você vai vendo as evidências de vidas transformadas, de gente com o coração mexido pela palavra e vivendo para Deus por causa da palavra. Glória a Deus por sua palavra. Aleluia, Deus seja louvado, porque isso está acontecendo na nossa vida. Nós estamos sendo libertos e livrados, tendo um grande livramento de termos o terreno contaminado por Satanás e temos o terreno abençoado, irrigado, nutrido por Deus, pelo Evangelho de Cristo, pela pregação da palavra. Não é pouca coisa, não é comum, não é ordinário, embora aconteça todo domingo, 2 vezes pelo menos. Não é? E aí isso deve aumentar a nossa comunhão, a ponto de o apóstolo dizer: quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus na sua vinda, já que o assunto da carta é sempre o que fazemos aqui, esperando a vinda do Senhor. Ele diz: olha, eu não vejo a hora do Senhor vir, e quando eu estiver lá, no meio daqueles que
depois dos mortos ressuscitados primeiros, né, se o Senhor voltasse nos dias de Paulo, né? Aí eu vejo aquela coisa toda, e eu olho para o lado, você está lá, meu irmão. A expectativa de ver você lá na glória. Lembra, um dos motivos da carta ser escrita era porque os irmãos estavam sentindo no coração o pesar. De que alguns já dormiam no Senhor e Cristo não voltava. Esperar Cristo é uma tarefa árdua também. Aí ele diz, olha, eu também, meus irmãos, eu sinto essa angústia, mas eu me alegro tanto em saber que quando Cristo vier, quando esse dia chegar, quando o momento solene, né, até ao som de trombetas, não é? Dada a palavra de ordem, né? Aí vem Jesus. Que maravilha, louvado seja o Senhor. Maranata, vem, Senhor. Ele vai vir, e eu vou olhar para vocês, e vou dizer, olha, Senhor, no que é que eu me glorio? Essa é a alegria, a satisfação da minha vida. O Senhor veio e trouxe, tu trouxeste, Senhor, na tua companhia, os que dormiam e nós que estávamos aguardando, e a palavra operou tão eficazmente que agora nós estamos aqui, nas alturas contigo. É o que o apóstolo está falando, não é? Ou seja, a disposição no coração para receber a pregação como palavra de Deus, nutre nossa expectativa pelo Senhor da forma mais adequada, nutre a nossa fé para lidar até com a morte dos amados. Nós enlutados pela perda dos que amamos, não é perda, é separação temporária. Nós não perdemos ninguém, nenhumzinho. Nenhum dos que creram no Senhor se perdeu. Nós vamos ter o reencontro. Isso será melhor explorado, obviamente, quando chegarmos no capítulo 4. Não é? Mas já está antecipado aqui no capítulo 2, por causa da pregação da palavra. Essa fé está nutrida no coração do apóstolo. Então, na vinda de Jesus, não é em vocês que eu me alegro, eu vou ver vocês lá. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, eu penso que as aplicações são óbvias, não é? Mais fundamental de tudo, receba a pregação da palavra de Deus como ela é, a palavra de Deus, vinda por meio de homens, mas de Deus. Creia que ela produz no seu coração eficazmente perseverança para lidar com as provas, todas elas. E como a morte é descrita como o pior dos nossos inimigos, ou o último inimigo, a morte, não é? Tragada pela vitória. E o reencontro dos vivos no Senhor, os ressurretos. Esta é a palavra que nos foi evangelizada, que tem nos edificado. E não se iluda, se o seu coração tem recebido pouca palavra, ou se o seu coração tem sido muito exposto à palavra e a tem retido pouco, porque não há alegria em recebê-la. Ore, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente e a ninguém coisa alguma lhes impropera. Peça ao Senhor, oremos por isso. E a propósito, eu aproveito aqui para me beneficiar. Ore por mim, ore pelo reverendo Alceu, todos os dias, ore por nós, para que haja em nós isso que eu estou expondo hoje. Total tomada da nossa mente e do nosso coração por esta consciência, é a palavra de Deus, viva, operante, miraculosa, transformadora, garantidora da vida eterna. Façamos assim.
E se você ainda não crê, porque houve a distinção, não é? Nas palavras do apóstolo, não se iluda, não perca mais um segundo da sua preciosa vida. Creia no Evangelho, creia na palavra que vem de Deus, apesar do homem que a profere. Tenha o coração tomado por Cristo, e ingresse nesta assembleia, nesta confraria, neste grupo, na igreja, neste ajuntamento, neste povo, que porque crê, está sendo salvo, porque crê, estará naquele episódio do reencontro com os que já dormem no Senhor e do encontro com o Senhor mesmo. Que Deus abençoe cada coração nesta manhã com a sua palavra.